Muito boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. Estamos dando início então à nossa rádio web A Voz da Revelação. Hoje, dia 21 de março de 2024, né, o segundo dia do outono. Ainda bem que deu uma resfriadinha, né, pastor? Tava bem calor, né? Então vamos dando início aqui à nossa rádio. Hoje estamos um pouco desfalcado, né? Nosso irmão Negão não pôde comparecer na rádio hoje, por motivo de compromisso pessoal, familiar. E também o nosso irmão Matheus também não pôde comparecer, né? Ele deu um probleminha no carro dele.
E ele também já aproveitou, né, que ele não que deu problema no carro, enfim, para botar os trabalhos de faculdade dele ali que, em dia, né, que segundo ele estava um pouco atrasado. Mas a gente sempre agradece nossos irmãos, né, porque eles sempre estão aí todas as quintas. E, então, que Deus abençoe eles, né? É difícil eles faltar. É uma grande honra, um grande prazer ter você aí na nossa companhia. Hoje nós vamos estar até às 21h30 e sempre falando assuntos aí que são importantes para nossa vida espiritual, para nossa jornada de fé. Né? A gente estava falando nos últimos programas sobre os dons, né? E estava sendo foi muito abençoado, né? Isso contribui para o nosso para somar, né, nosso conhecimento também na nossa fé, né? Para que ninguém nos engane, né, pastor? Para a gente saber o que a gente crê, né? A Bíblia, para ninguém vir para a gente, né? E às vezes apresentar uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Então é muito importante a gente estar seguro, falar desses assuntos, né? Conforme o profeta nos ensina, a Bíblia nos ensina, para a gente estar sempre seguro naquilo que a gente crê, na nossa fé, né? Porque hoje são tantas denominações, tanta confusão religiosa, que cada um fala de uma maneira. Então a gente tem que estar firmado no que a palavra diz, né? Sempre estar bem firme no que a palavra nos ensina, para que ninguém nos engane. Assim, a gente estava até falando de dons, né? Então, cada pessoa tem um dom. O irmão Negão faz essa parte de locução aqui muito bem, né? A gente está aqui para vai se esforçar para fazer o que pode, né? Mas desde já peço perdão para os irmãos aí, caso não saia da forma que os irmãos esperam, né? E a gente vai tentar fazer aqui da melhor maneira possível. Quero pedir para o pastor, né, dar uma saudação inicial e também orar pelo programa. Não temos nenhum aniversariante aqui anotado, mas o pastor ora aí pelo programa, né? E já dá a sua saudação inicial. Muito boa noite, pastor Otaí. Boa noite, irmão Billy. Nós cumprimentamos neste momento a todos os irmãos, os amigos, os ouvintes, né? Como fazemos sempre nestas programações. Estamos agradecidos a Deus, embora por uma circunstância, né? Os nossos dois irmãos, tanto o irmão Mateus como o irmão Negão, não puderam comparecer, mas nós vamos aqui dando continuação, que o assunto já está mais ou menos traçado, né? Que nós estamos falando sobre dons, sobre vocações, né? Quais a maneira com que funciona, né? Conforme está na Bíblia, como nós somos aconselhados, quando nos é mostrado, né? Através do apóstolo Paulo, este grande homem de Deus que já comprova o que é uma vocação, né? O que é um dom especial, o que é, né? Um apostolado, né? Que foi manifestado. Isso, então, ao examinarmos a Bíblia, a gente participa disso, né? Vamos, então, dando a nossa saudação, nossa boa noite a todos os irmãos e convidando para esta primeira oração deste programa. Querido e bondoso Deus, nosso amável Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós estamos agradecidos, Senhor, mais uma vez, agradecido pelo que o Senhor tem nos dado já nesta semana, neste dia, pelo que o Senhor vem nos concedendo a cada dia. Nós sabemos, como a própria Escritura diz, que os dias são trabalhosos, os dias são difíceis, há muitas modificações, a própria natureza está muito conturbada, muitas coisas acontecem movendo as pessoas, os animais, toda a natureza, enfim, questão de saúde, tudo, ó Senhor, mas nós te agradecemos porque o Senhor nos dá uma total cobertura, mantendo as promessas de tua palavra, conforme o Senhor prometeu, que onde tivesse apenas 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria conosco, estaria no nosso meio. Agora, Senhor, nós repartimos este companheirismo, com nossos irmãos que estão lá do outro lado, que eles sejam abençoados juntamente com suas famílias, em seus lares, todos aqueles que param neste momento para dar uma parcela de atenção a esta programação, que eles também sejam
abençoados por este ato, isto seja agradável diante do Senhor. Nós pedimos estas bênçãos nesta programação, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, muito obrigado, pastor Altair. Só, por gentileza, pastor, se puder puxar aquele microfone aqui um pouquinho para a boca do senhor, esse aí. Que o outro não está pegando direito, tá? Agora melhorou. Então, sejam bem-vindos todos, né, à nossa rádio. A gente fica muito feliz aí com a participação de todos. Desde já peço também que, se tiverem alguma dúvida, né, alguma pergunta para o nosso pastor, que os irmãos aí possam estar se manifestando aqui no chat, fazendo alguma pergunta, contribuindo com alguma coisa. Todos são bem-vindos, né, e tudo que puder fazer para contribuir para que essa programação seja uma bênção maior ainda para todos, né? Fiquem à vontade. Semana passada, né, como a gente estava falando, né, pastor, nas últimas semanas a gente estava falando sobre os dons, né, que ficou bem claro, né, que os dons, eles são dados sem arrependimento, ou seja, eles são irrevogáveis. Deus dá o dom para as pessoas, independente se elas têm ou não o Espírito Santo, né? Isto. E a gente viu que muitas pessoas, muitas igrejas, elas até usam os dons, assim, de forma meio confusa, né? Muitas, elas acreditam que os dons, eles são até evidência do Espírito Santo, né? Isso. Que é o próprio Espírito Santo, que a gente viu, né, pelo que o profeta fala, que a Bíblia fala, que o dom, ele é apenas um presente. Claro que tem que ser usado pro bem da igreja, né, pro corpo de Cristo, mas que ele não seja um único motivo, né, de chamar a atenção das pessoas para a verdade, né, que ali é para ajudar a igreja, mas ele não é a evidência. Não é evidência, não é aquilo ali que vai dizer se a palavra, se a doutrina está certa ou não, né? E é muito bom a gente estar falando sobre isso, né, como a gente falou no começo, para que ninguém venha nos enganar, a gente tentar a gente entender alguma coisa de forma errada, alguma doutrina errada aí. E isso é muito importante para nós saber, né? E da mesma forma, a parte das vocações, né, dos ministérios. Então eu queria que o pastor falasse um pouco aí sobre as vocações, que tiver no seu coração, pode falar ali para a gente ir conversando à medida do que vai passando aí. Muito bem, a mesma escritura, né, que nós usamos de Romanos 11, 29, que diz que os dons e as vocações são dados sem arrependimento, quer dizer, algo que a pessoa já traz. A verdade é que desenvolve mais, mediante a pessoa escuta a palavra, o evangelho, se conscientiza, ela então dá lugar para se ampliar mais, né? Tanto o dom como a vocação, né? Então, eu gostaria já de começar por aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, né, dessa carta, a partir do versículo 20, eu creio que é 26, né, a gente pode ver aqui Paulo discorrendo para nós, porque aí não tem nenhum problema, né? Citando as Escrituras, nós estamos apenas um porta-voz, né? Nós estamos apenas enfatizando, nós não estamos aumentando nem diminuindo, né? Porque não é esse o nosso objetivo, é de tão somente repartir com os irmãos, com os ouvintes, o que a Bíblia diz, né? Então, Paulo diz que a vocação, as pessoas vocacionadas ou chamadas por Deus, não são muitas entre pessoas sábias assim, intelectualmente, né? Nem muitas pessoas poderosas, assim, com vários recursos, quer seja recurso financeiro, quer seja uma grande formação, né?
nem pessoas nobres, né, entre esses chamados. Nós já podemos ver que nos próprios 12 apóstolos, né, que Jesus chamou, né, os convidou para os acompanhar, nós encontramos isso na Escritura, só um entre os 12 era, aliás, houve um que era médico, que é Lucas, e esse não foi daqueles que acompanhou Jesus, não. Lucas veio mais tarde, né? Embora prestou um serviço extraordinário, né? Escrevendo, como escreveu Atos dos Apóstolos, enfim, né? Mas somente entre aqueles, né, chamado tinha, vamos dizendo, um doutor, né? Um médico, né? E entre também os que veio depois, que foi o caso de Paulo, né? Que Paulo também era eloquente, era bem dotado, falava diversas línguas, né? Tinha uma dupla cidadania, enfim, né? Muito boa, grande instrução ele tinha do judaísmo, né? Do conhecimento da lei, enfim, né? Mas também não tinha nenhum outro, né, semelhante a Paulo, né? Um só entre tantos, né? Então, Deus não escolheu, ele continua dizendo aqui, ele mesmo, Paulo, né, que Deus não às vezes Deus escolhe assim coisas fracas, não é, deste mundo para confundir as fortes, né? Quer dizer, não é que Deus se agrade de confusão, não, é para que vejam que não prestem atenção assim naquela condição, naquela visão humana, né? Que olhem mais pelo lado espiritual, que vejam mais daquilo que Deus se importa, né? Deus escolheu, às vezes, coisas vis, né? Desprezíveis, né? Quantas pessoas que vêm, pessoas viciadas, pessoas que... Nós temos excelentes pessoas e que passaram até por um presídio, né? Por uma cadeia, enfim, por tantas coisas assim, né? Mas que isso não os impede, né? O chamamento, a vocação deles ter algo assim para dedicar para Deus, né? Então, Deus chamou coisas que não são, né? Que não são assim, que não chamam atenção, para aniquilar aquelas que são, né? Para que, e o motivo é esse, para que nenhuma carne, quer dizer, nenhum homem se glorie, né, em si, ou em algo que conhece, né, ou no seu próprio dom, ou na sua própria vocação, né? Mesmo uma pessoa, quando nós conhecemos a verdade da palavra, a gente não se considera, pode que às vezes as pessoas pensem isso, né? Mas nós nunca nos consideramos superior a ninguém, nós somos todos iguais. A diferença em nós é o que Deus coloca em nós, né? Mediante a nossa submissão a Deus, né? À medida que o mistério, que vamos dizer assim, se alguém considera como um mistério, como é que uma pessoa tem mais de Deus do que outra, é pela medida que ele se dedica, pela medida que ele se rende, né? Pela medida que ele se humilha, pela medida que ele se propõe, né? Porque imagine que geralmente nós temos tantos homens que deixaram profissões, né, para abraçar o ministério, né? Porque eles viram tão importante é o ministério, porque Paulo disse que se não tem quem pregue, né, como pode alguém crer se não tem quem pregue, né? Como pode ser alcançado se não vai alguém se coloca a serviço de Deus? Então Paulo vai completando aqui este capítulo dizendo: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, né? Para que todo aquele que se glorie no Senhor. Quer dizer, seja Deus
o que receba a glória. Nunca o homem tome essa glória para si, né? E se nós continuarmos na Bíblia, eu faço mais uma referência aqui na outra carta que Paulo escreve também aos Efésios, que é uma carta muito especial também, falando aqui no capítulo 4, onde ele fala da unidade da fé, ele disse: rogo-vos eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, veja só, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, né? Quer dizer que já nisso a gente vai vendo que muitas pessoas poderão querer ou poderão desejar e às vezes não conseguem exercer isso porque a parte de suportar não é uma coisa fácil, né? Uma pessoa suportar algo que ele vê de errado, né, no outro, enfim, né? Que é engraçado, Imobile, que nós, pela luz da palavra, a gente vê que a gente sempre, claro, a gente não olha para dentro, a gente olha para fora, né? Então você olha para o outro, né? Por exemplo, eu posso olhar conforme eu olho, eu posso ver defeito no irmão, né? E ele olha para mim e pode ver defeito em mim, né? Olhando assim, disse: aquele irmão tem algo tão bom, mas que bom que ele não tivesse, mas eu vejo aquele defeito nele, né? E praticamente a pessoa não vê isso, né? E às vezes não é porque ele quer, né? É uma questão de quebrar a natureza, render a natureza, e isso não é uma coisa não é uma coisa tão fácil, né? Eu digo que não é tão fácil, porque não é fácil para ninguém, né? É uma coisa que somente a gente se submetendo, né, e prestando atenção, que, como Paulo escreveu aqui também, eu creio que na mesma carta na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele disse que todas as coisas, ele não disse alguma coisa, ele disse: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Quer dizer, e às vezes nos parece que tem coisas que não, né? Parece que não é, né? Parece que... E, na verdade, Deus que vê melhor, ele sabe que aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer, é para o melhor daquela pessoa. Sempre tem um porquê, né? Então, sempre tem um porquê. Mesmo lutas, às vezes até mesmo suportando uns aos outros, né? Tudo vai contribuindo para o amadurecimento, né? Para a gente estar cada vez mais firme. E essa passagem de Paulo aí que fala, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Então, essa parte é muito, muito importante mesmo, que às vezes a gente não... a gente acaba esquecendo, né? dessa escritura, né? Como é importante a gente tá compreendendo, né? Suportando e compreendendo uns aos outros. Porque você vê que jamais se daria a unidade do corpo de Cristo, né? Nós todos somos pessoas diferentes, né? Porque nossas digitais, nossas escolhas, nossas maneiras, nossos gostos, enfim, tudo é diferente, né? De uma pessoa para outra, né? E em tudo, né? No usar da roupa, nos alimentos, né? Coisas que... Jeito de falar, jeito de... os dons diferentes, né? De tudo. Até que tem uma escritura aqui também que fala sobre isso, no 1 Coríntios 12, Sim. que fala aqui... Pode ler. Porque todos nós somos também batizados em um só Espírito, para um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, como nós estamos falando, né? São várias coisas. Senão muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será isto do corpo? Né? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Sim. Mas agora... Deus colocou os membros do corpo no corpo
cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois sim. Então aí está falando exatamente como a gente está falando. Perfeito, né? Muito perfeito. Aqui também fala sobre os dons, né, as vocações aqui no 28. E uns pôs Deus na igreja primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Uhum. Tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Todos interpretam? Né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, tudo isso é dado para a igreja, para aperfeiçoamento, né? Exato. Mas sempre cada um tem o seu lugar, né? E isso todos têm que respeitar, né, um ao outro, o jeito e o dom de cada um. De cada um, claro. Eu gostaria ainda de enquanto o irmão vê algo mais aí, do próprio posicionamento das pessoas no corpo de Cristo em geral, né? Em geral, não só de uma pessoa, né? Começando desde a parte do casamento, né? A gente fala disso tantas vezes em sermões, enfim, tudo, né? Mas é uma parte que não é fácil, né? Porque o conselho de Paulo, por exemplo, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, que também está atrelado a essa mesma questão de vocações, né? Ele está falando aí que, né, que uma pessoa, como nós estamos falando de uma pessoa suportar o outro, né? Então, desde o casamento é assim, né? Porque por mais que uma pessoa ore, e aonde alguém tem também alguém às vezes tem alguma falta de esclarecimento disso, né? Porque por mais que uma pessoa ore, ele pode obter através do casamento, tanto aquela moça que vai se casar, ou com aquele rapaz que vai se casar, como uma pessoa que vai ter pontos assim diferentes, né? Que vai ter que haver o suportar, né? Para aquele casamento poder continuar adiante, né? Senão ele se desfaz, né? Porque se um não ceder os direitos, né? Logo que vão estar discutindo, brigando, né? Vamos ter um lar dividido. E Paulo diz que até mesmo uma irmã cristã pode viver com um marido descrente, né? Claro, desde que, claro, que não chega a esse ponto dele proibir ela de assistir os cultos, né? De ouvir a palavra, né? Ou enfim, ou de se vestir como uma cristã, de manter essas formas que é agradável a Deus, né? Então, mas eles podem muito bem viver junto, né? E respeitar, né? Um ao outro, ela respeitar ele na forma dele e ele respeitar ela, e assim vice-versa, né? Tudo pode, né? Porque Paulo chega a aconselhar aqui, dizendo que não se deve se apartar, né? Não se deve se apartar mesmo, porque um seja crente, o outro não seja, ou um seja mais crente, porque também acontece isso, né? É muito difícil um casal, os dois serem da mesma estatura na crença, né? Eles concordam, né? Mas, né, na mesma estatura, não, geralmente não, né? E então, veja como isso é importante. Então ele disse, se alguém for chamado estando circuncidado, isso era lá no tempo dos judeus, claro, no tempo da lei, fique circuncidado. Se foi chamado incircuncidado, não se circuncide, né? Porque a incircuncisão não tem valor nenhum, mas sim a observância dos mandamentos, né? E quantas vezes os judeus pensavam que, ao obedecer o que Cristo ensinava, que eles estariam quebrando a lei de Moisés, né? E era um absurdo,
isso aí, né? É só porque a lei trazida por Cristo estava mais aprofundada, né? Só por isso. E ele continua dizendo, cada um fique na vocação em que foi chamado, né? Se foi chamado como servo, não se dê cuidado, né? Se pode ser livre, aproveite a ocasião, né? Se Deus está dando a oportunidade. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. Porque se ele for chamado como servo, mas está a serviço de Deus, né? Então ele é servo de Deus. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre é servo de Cristo, né? Ele não é totalmente livre para fazer algo errado, né? Ele é livre para obedecer a Cristo, livre para obedecer a palavra, né? Então, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado, né? Então, você vê como essa palavra, essa questão de vocação, né? Ela é importante porque ela inclui tudo isso e muito mais do que nós estamos falando, né? O irmão pode, se tem algum. Então, a gente está vendo aqui até na parte não só para a igreja, né, mas como a parte prática também, igual o pastor citou no casamento, né? Isso Pois é. Tudo em todas as áreas, né, a gente tem que reconhecer cada um no seu lugar, né, e respeitar uns aos outros. Exato. E sempre quando caminham junto, né, o casamento, Uhum. e tudo, sempre tem um ponto de vista diferente, né? Sempre tem. E não é que um tá errado, o outro tá certo. Às vezes são ângulos diferentes, né? Sim, são questões de ajustes para a gente estar sempre caminhando da melhor forma possível, né? E indo para frente, né? Não esses pontos de vista às vezes diferentes ser um atrapalho, um motivo de briga, né? Lógico. Um motivo de que vai prejudicar. Até me lembro também de uma mensagem do profeta, veio agora na cabeça aí, pondo-nos ao lado de Jesus. Sim. Né? O profeta fala ali que os Branas, né? Falando assim da família Brana mesmo. Lembro. Às vezes eles se brigavam muito. Ele fala assim, brigava como cachorrinho. Sim. Tava toda hora se brigando. Mas experimente falar um do outro para ver, né? Eles lembravam que eram irmãos de sangue. Eles eram do mesmo corpo, eram da mesma família. Pois é. Então, isso é muito importante, né? A gente às vezes tem um ponto de vista diferente, mas não quer dizer que não são irmãos, né? Pois sim. Isso no geral, eu falo, na igreja e no nosso dia a dia, né? Na amizade, enfim. É verdade. A gente tem que ter, principalmente na igreja, né? Nós somos um corpo, nós somos um ministério, como a gente leu aqui, um só corpo, e a gente precisa estar sempre em amor um com o outro, né? Se o pastor tiver mais alguma coisa, pode ir. Aqui na carta também, a segunda carta a Timóteo, né? Também no capítulo 1, Paulo está mostrando que ninguém deve se envergonhar do testemunho do Senhor Jesus e nem se envergonhasse dele, porque ele era um prisioneiro, né, de Cristo, né, e participava das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, né. É muito importante a gente mencionar isso, né. Eu vi um hino, até faz pouco tempo que eu não tinha visto esse hino, mas já até alguns irmãos cantam, né? Aquele hino que diz que há muitos pregadores que pregam rosas, né? E esquece de mostrar que rosa tem espinho. Né? Então, se a pessoa esquece que tem espinho, ele vai olhando para a rosa quando vê que está cravando os espinhos, né? Porque a rosa tem espinho. Né? Sim, e o profeta faz uma colocação, ele disse, você veja, a rosa, uma flor tão bonita, se não tivesse espinho, qualquer animal chegava ali e lambia a rosa. Né? Mas já não lambe porque os espinhos trazem o respeito e proteção em volta da flor. É uma defesa dela, né? Então toda coisa é completa, né? Sim, todas as coisas. Né? Então ele disse que, diz assim, participando das aflições do Evangelho, e do poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Né? Aí já bota mais um conteúdo
na vocação, né? Santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, né? Então, é uma coisa que já foi projetada por Deus, né? Já foi preparada de antemão. Deus prepara todas as coisas de antemão. Então, isso há uma vasta número de versículos, de verdades, né, que vem aqui alinhando no mesmo assunto, né? Dons e vocação. Porque a vocação faz com que a pessoa também se coloque no lugar que ela deve estar, né? Sem motivo de queixa, né? Porque aí é por isso que a gente sempre aconselha, e a Bíblia nos aconselha, orarmos a Deus, porque se você ora a Deus e tem certeza no pedido que fez, então não tem motivo para alegar depois, né? Seja o que sucedeu, né? Mas ele orou, então ele tem a consciência que ele estava fazendo certo, né? Aquilo veio certamente para aperfeiçoar, né? Nós estamos falando, eu creio que ainda em cultos passados, né, que as próprias coisas que são enfrentadas pelos cristãos em todo lugar, né, que às vezes as pessoas chamam de problema, enfim, né, é o que, se não fosse aquilo ali, certamente não aperfeiçoaria a pessoa. Tá? É verdade. Nós vamos colocar um hino aqui. Sim. E depois eu queria, se desse para a gente entrar no assunto, pastor, aí, sobre os ministérios ali, o quíntuplo de Efésios. Sim. E a gente vai trazendo cada ministério desse. Claro. E o pastor vai explicando aí o que é um apostolado, o que é um profeta, pastor. Pode ser, pastor? Pode ser. Vamos botar um hino aqui, então. Os irmãos me desculpem aqui, que estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba se atrapalhando um pouco aqui, né? Mas vamos ouvir aqui o Conjunto de Goiânia, Alice e Alessandro, Oliveira Especial. Muito belo hino. Para isso daqui que... É o verdadeiro amigo, tá? Eu errei o nome do hino. Pra mim o verdadeiro amigo, só em ti, meu Redentor, vou confiar. Defende-me do mundo, do perigo, ansioso eu te quero encontrar. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração. Sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Vem já, Senhor, com tua graça imensa, ajudar-me a levar a minha cruz, fazendo-me sentir real presença do Consolador divino, ó Jesus.
levar-me para perto do teu grande e bondoso coração, sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Jesus, tu és a minha esperança, e contente eu desejo te seguir. A ti, orando com perseverança, para que me guarde sempre de cair. Vem levar-me para perto do teu grande e bondoso coração, sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Com Jesus eu vou andando pra Sião. Com Jesus eu vou andando pra Sião. Então, tá aí o hino de Alessandro e Alice, né, o verdadeiro amigo. E um hino muito bonito, né, pastor? Uhum. Nós vamos, então, dando continuidade aqui na nossa programação, nós vamos entrar agora no assunto aqui sobre ali o quíntuplo de Efésios. O pastor vai estar explicando cada um ministério desse, porque também é uma vocação, né, pastor, esses dons aqui, esses ministérios, né, quíntuplo de Efésios. Depois eu queria também pedir pro pastor, né, fazer algumas perguntas a respeito desse quíntuplo aqui. Só vou ler aqui, Efésios 4, do 11 ao 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Pastor, senhor, o que o senhor tem a dizer, né, a respeito aqui do quíntuplo de Efésios, a importância desse quíntuplo para a igreja, né? E eu quero fazer outra pergunta também, se isso era só lá para o tempo dos apóstolos, ou esse ministério ele tem que estar hoje na igreja? Nós vemos aí que é um modelo, né? Foi um modelo deixado por Deus, como Paulo está mostrando aí. Há várias escrituras, né? Como essa que o irmão leu, e creio que você havia lido também, eu acho que a de 1 Coríntios 12, né? Isso. Também está falando desses 5 ministérios, né? O apostolado, ele é um ministério muito especial, porque ele é um ministério que traz, assim, fiscaliza, vamos dizer assim, observa, traz uma observação sobre o andamento
de igrejas, né? Das igrejas, né? Não precisa ser de uma igreja local, né? Isso não significa que uma igreja local precisa ter esses 5 ministérios, né? Mas, claro que ela deve ter o pastor, né? Como aquele ancião principal, né? Que é o responsável, o superintendente ali que supervisiona todas as vocações ou os ministérios, né? Aquilo de qual se compõe a igreja. O pastor é o que supervisiona, né? Agora, o apóstolo é aquele que supervisiona no sentido de evitar falsas doutrinas, né? Essa uma grande parte da importância do apóstolo, né? Porque nós vimos esse exemplo para qualquer pessoa que quer examinar isso, tomando, por exemplo, no livro de Éfeso, ou na carta, a carta à era de Éfeso, que foi a primeira era da igreja, né, que está lá em Apocalipse 2, né, diz que eles sabiam, por exemplo, discernir, sabiam conhecer até mesmo se algum outro se manifestava como apóstolo, né, ou com um desses ministérios, eles conseguiam identificar, né, porque eles estavam instruídos por uma ordem apostólica. Então, desde já a gente pode saber que o inimigo trabalha grandemente, né, se ele trabalha contra sempre os cristãos, todos os cristãos enfrentam, né, esse desafio. O apostolado é uma coisa também que enfrenta muito esse desafio, porque se tiver um apostolado certo em uma nação, nós estamos falando da Bíblia, né? Não tem problema, né? Aquela nação inteira terá muito mais equilíbrio, viu? As igrejas terão mais equilíbrio por causa daquele apostolado, né? Porque ele tem aquele dom, aquele chamado, né? Porque veja que apóstolos, profetas, evangelistas, né? Pastores e mestre, a ordem, né? A ordem que está aqui na Bíblia, né? E sendo que o apóstolo chega a estar primeiro que o profeta, né? Então, ele tem que entender tanto da escritura, da colocação dela, dos ministérios, como o profeta, né? E o verdadeiro apóstolo é o que mais entende o profeta, tá? Agora, aí está o perigo, quando nós temos alguém intitulando-se apóstolo, né? Intitulando-se apóstolo, que não exerce exatamente não exerce de uma forma eficaz, eficiente, verdadeira, né, como deve ser, né, aí causa muitos problemas, né? Porque um apóstolo, eu, por exemplo, tenho conhecimento de apóstolo que ajudou mais de um país, né? Nós tivemos, por exemplo, um apostolado que desceu que desceu do México, né, pelo Peru, pela Colômbia, né? Vamos falar, né? Foi um apostolado só, né? Que colocou muitos ministérios no lugar, né? Então, é indiscutível que funciona, né? Indiscutível que funciona isso que nós estamos falando, né? E também, claro que o evangelista, porque o evangelista ele trabalha naquela ala de ele tem como que uma chama de fogo, né? Uma bola de fogo, diz o mensageiro, no coração, assim, para mover as pessoas, né? Alcançar as pessoas, né? Não significa que ele tenha que automaticamente se tornar um pastor, né? Esse também é outro problema, né? Então, é por isso que a gente já presenciou muitos problemas por isso, né? Eu já falei isso alguma vez e não tenho medo de falar, né? Que
se os pastores se sustentassem, porque um evangelista, por exemplo, nem todo o tempo ele pode começar até como solteiro, mas ele não vai viver todo o tempo como solteiro, né? Ele deve ter uma família. E se ele tem uma família, ele tem que sustentar essa família, né? Então, e se ele não tem um salário fixo, ele tem que ter uma ajuda daquele serviço onde ele presta, né? Aquele serviço que ele presta ali, ele deve ter uma ajuda suficiente que dê para ele, né? Para que essa família não passe necessidade, né? Porque a Bíblia diz assim: digno é o trabalhador do seu salário, né? Sim, sim. Não sei se o irmão queria mais alguma parte aí, eu já estava entrando Não, noutra, né? você pode ficar à vontade, pastor. Só me lembrei também enquanto vai falando, a gente vai lembrando de algumas coisas assim também, né? Na mensagem também, pondo-nos ao lado de Jesus, o profeta, ele também separa certinho, né? Esses ministérios. Até quando ele fundou o Tabernáculo Brana, né? O anjo falou para ele, né? Faça a obra de um evangelista. Daí ele explica na mensagem ali, né? Que não daria para ele ser um profeta e um evangelista ao mesmo tempo. Né? Então, onde que, como o pastor falou, né? Nem sempre o evangelista é um pastor, nem sempre um pastor é um evangelista. Então, cada um tem que fazer o que foi chamado para fazer, né? E separar bem o pastor. O evangelista, ele vai buscar as almas, né? Tem essa bola de fogo no coração. Ele tem amor pelas almas, ele vai buscar, mas ele não doutrina, né? Não doutrina essas pessoas onde ele alcança. Isso daí já é função já para um pastor, né? Pode ir seguindo ali, padre. É como o pescador, né? Sim. Ele pesca, ele não requer que ele limpe o peixe e ele prepare o peixe. A função dele é pescar, né? E tem outros que preparam, né? Então, no caso de alcançar uma alma, né, ela não vai ficar somente, ela foi evangelizada, né? Agora ela deve ser orientada, ela deve passar pelo um cajado de um pastor, né? Porque aí o pastor vai encaminhar ela, né? Porque nós vemos essas recomendações, nós vemos no caso nós vemos no caso de Pedro, né? Que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, né? Ele disse: Pedro, tu me amas? Né? E ele até disse que na 3ª vez, isso encontra no Evangelho de João, ele ficou até assim meio entristecido, né? Por que Jesus estava repetindo, né? Me amas? Né? Perguntava 3 vezes, né? E ele disse: mas tu sabe que eu te amo. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Né? Por último disse: apacenta os meus cordeiros. Né? Então, quer dizer, estava falando de apacentar, estava falando da parte estava falando na parte de pastorado. Né? Por isso que tem uma escritura, e isso a gente vai falando a Bíblia, às vezes pode até, sem querer, as pessoas se acham até ofendidas, né? Porque a palavra presbítero se refere ao mesmo pastorado. Né? E em algum lugar alguém acha que o presbítero está abaixo do pastor. Né? Porque, sabe por que eu digo isso? Porque Pedro disse assim: eu presbítero com eles. Então, né? Então, se ele tinha o chamado direto, né? E se considera presbítero, porque presbítero significa um ungido ministerialmente, para ministrar. Né? Para ministrar. Né? Então, aí está a parte que nós estamos falando um pouquinho na ordem aqui, né? Porque tem muitos registros na Bíblia, né, sobre esse evangelismo, né, como nós estávamos falando, né? E é importante, né? E é importante que haja, né? Porque qual a cidade que não tem necessidade de evangelismo? É verdade. Né? Porque o culto que se faz, né, é para aqueles que já congregam, né? Aqueles que já estão entendendo, aqueles que já sentem a necessidade, sentem que é o dever deles estar ali como cristão, né? Mas é aqueles que estão lá fora. Até tem desejo,
Uhum. Mas se não são visitados e não têm um Tem que convite, ter um suporte, né? Tem que ter um suporte. suporte Não, ali por trás, né? Vai lá, faz o trabalho de levar a mensagem, isso, né? Eles ficam interessados, mas também tem que ter pois é. um suporte, né? Uma visita, às vezes até mesmo num pastor, de diáconos, enfim, para Sim, estar sim. ajudando, né? Sim. A encaminhar melhor Claro. aquela alma, né? Pastor, tem uma pergunta aqui da irmã Narda, uma pergunta muito boa até. Gostaria de saber se pastor e doutor são funções de um só homem. Não, a expressão aí, doutor, de um doutorado, se refere mais se refere ao mestre, né? Ao mestre, né? Mas ela pode não necessariamente de ser uma função de um homem só, né? Pode ser separado, mas nada impede também que os dois... Sim, pode que uma pessoa tenha, por exemplo, pode um pastor pode ser, ele pode agregar junto, né? Assim como tem pastores que agregam também junto o evangelismo, né? Nós não podemos negar isso aí, né? Sim. Tem alguns pastores, né? Conhecemos vários, né? E até desses pastores que tiveram, hoje estão na internet, mas que tiveram programas de rádio e tudo, né? Eles, né, não se pode negar que eles tinham um pastorado e um evangelismo, né, Sim. junto, né? Assim também pode ter um pastorado com mais um toque de mestre, né? Como Sim. pode ter um mestre em separado também. É como a gente até citou ali ainda há pouco sobre o irmão Brana, né? A gente falou, faça a obra de um evangelista, mas não falou, não é um evangelista. Ele não era um evangelista, né? Então ele fez a obra de um evangelista, Isso. né? E depois a obra de profeta, De um né? profeta. Isso. Então, é claro que quando a pessoa está... agora eu estou trabalhando como evangelista, ele não pode agir como um pastor, né? Então, inclusive nós ministérios, encontramos irmão Billy, nós encontramos na mensagem que o irmão Brana disse que nós encontramos porque ele pregou muitas mensagens em igrejas, né? Que não foi o tabernáculo dele, onde ele tinha convite, né? E ele disse que pregando nas igrejas fora, ele como que mimava assim um pouco, quer dizer, ele não doutrinava como ele tinha a liberdade de doutrinar no tabernáculo, né? E quando ele doutrinava no tabernáculo, ele disse, agora eu estou doutrinando, mas é no meu tabernáculo. Sim. Então, tudo no lugar certo, né? Uhum. Tudo no lugar certo. Acho que ficou respondida aqui a pergunta da irmã Narda. O pastor pode continuar aí. Nós paramos foi falar do apóstolo, do evangelista, né? Se o pastor quiser dar uma passadinha, mas também falamos dos outros, né? Mas se quiser se aprofundar em alguns desses aqui de pastores e os mestres, né? Doutores ali. Deixa eu ver aqui, parece que tinha mencionado aqui. Aqui, por exemplo, em Atos, capítulo 21 e versículo 8, fala aqui de que Paulo, partindo de um determinado lugar, ele chegou a Cesareia e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, né? Até ele disse que Felipe tinha filhas, donzelas que profetizavam, tinham esse dom, né, de profetizar. E existe uma passagem importante, muito importante nessa questão do evangelismo, né? Que diz que Felipe estava, agora eu não vou tomar aqui, mas qualquer pessoa que tomar aqui em Atos dos Apóstolos a respeito de Felipe, né? Diz que ele se encontrava assim evangelizando pessoas, um grupo em um certo lugar. De repente Deus assim operou uma transladação através dele, né? Porque o registro é isso aí, né? Que ele achou-se em outro lugar, né? Ele sabe que ele não foi a pé, não foi com algum veículo, né? Quando ele se deu conta, ele estava nesse. Quer dizer que
era um Tremendo, evangelista, né? né? É tremendo, né? Sumir de um lugar, aparecer em E outro, né? aparecer em outro, né? E aí, e você vê que coisa interessante, né? Pensar que uma pessoa tenha muito preparo para isso, né? Porque aí ele ficou ali num certo lugar, de repente passava ali passava um representante ali da rainha de Candace, né? Uhum. E vinha lendo a Bíblia, tá? Vinha lendo a Bíblia, tá? E Deus tocou no Filipe e disse, te aproxima, tá? Ele se aproximou do carro, né? E, claro, já tinha a porta aberta, né? O homem vinha lendo a Bíblia, né? Sim. Ele perguntou, entendes o que lê? Aí o homem disse para ele, como que eu poderia entender se não tem quem me ensine, né? Aí convidou ele entrou na carruagem, né? Começou a ensinar a Bíblia para a pessoa, né? Que era uma pessoa importante, né? Mas estava lendo a Bíblia, estava com desejo tá? Vinha de uma festa de Jerusalém, quer dizer que era uma festa religiosa, né? De cristão, né? Porque é importante a gente saber que os cristãos do tempo passado, eles se reuniam pelo menos uma vez no ano, eles tinham que ir a Jerusalém. Né? Porque desde que aquele templo foi construído, né? Era o lugar onde Deus abençoava, e se alguém orava em outro lugar, ele tinha que orar na direção daquele templo, né? Porque era o que Deus tinha determinado, porque Deus disse que nesse lugar ele fez habitar o seu nome. Era um tipo, né? Era um tipo, uma casa, um templo, mas era tipo de um templo vivo que haveria de vir mais tarde. Tremendo, né? É Essa muito história aí importante. E diz que completando o que nós estávamos dizendo, diz que o Felipe foi falando, né, e mostrando, né, e no fim, a pessoa que estava escutando, né, aceitou o desafio da palavra, né? Aceitou, e o Felipe disse para ele, olha, e aí tem água, o que impede? Né? já batizou. Batizou ele subiu, o batizado subiu no carro, foi embora, e Felipe retornou. Desapareceu de novo. Desapareceu de novo. Que coisa, né? Que é inacreditável, né? Para muita gente, né? Mas é as verdades da Bíblia, né? São verdades da Bíblia. E hoje, se for olhar para lá da ciência, tem muitos mistérios aí que eles não conseguem explicar, né? Pois é. Pois é. Mas eu sempre falo, né, que cada coisa que acontece aqui na Bíblia tem uma reação química e física, né? Então, de vez em quando eles vêm com umas teorias, assim, de um portal, enfim, que transporte de um lado para o outro, né? Mas a Bíblia confirmando, né? Pois é. E tem mais alguma coisa que também segue aí, né, irmão? Tá? Que segue junto, né, aí, né? Porque se a pessoa estiver dedicada a Deus, né, e estiver ungida por Deus, né, tem muitas providências por Deus. Tá? Porque o milagre não é nós dizer foi um milagre porque foi um milagre assim porque houve uma transladação. Né? Não é que Deus tem que fazer tudo igual. Né? Deus pode fazer muitas outras coisas que são milagres. Sim, né? Que são milagres. Né? Eu agora estou me lembrando assim, que nós estamos viajando lá no sul e nós tínhamos horário para chegar aqui para o culto, né? Então nós não podíamos perder tempo, né? E nós vínhamos vindo e aquilo foi proposital por Deus. Nós passamos no posto, né, que era para abastecer, e como vínhamos conversando, não abastecemos. Né? Mas aí dissemos assim, não, mas ali tem outro posto. Né? Mas lá no sul não é tão perto aqui, né? Sabe, chegamos lá no outro posto fechado. Tá? Nós viajamos 65 quilômetros depois de marcar, depois de dar o sinal vermelho. E eu não acredito que reserva de carro tenha tudo isso aí para fazer 65 quilômetros. Com o carro carregado, com 4 pessoas e bagagem. Deus fazendo os milagres, né? Ainda acontece no nosso meio, né? Na época do profeta também aconteceu muitas coisas aí, né? Teve uma mensagem, não me lembro qual que era também, que a pessoa estava colocando água no tanque porque tinha acabado
tinha acabado a gasolina. Isso. Daí eles perguntaram, mas o que tá fazendo botando água no tanque? Se Jesus transforma água em vinho, né, ele pode transformar também em gasolina. E eles foram no culto ali, Pois é. normal, né? Então, É. freio, já teve Sim, vezes também freio também. Freio inclusive também. tem foto numa das revistas aí que vinha antigamente da Voz de Deus. Tinha uns carros ali que a pessoa foi num culto sem freio, cilindro mestre, parece que estava estragado e não tinha como arrumar. E eles foram, voltaram, normal, o freio voltou a funcionar normalmente, né? Então, sempre Deus Sim. fazendo Sim. esses milagres, né? Faz, né? Então, tem. Então, esses são pontos que, como eu estou dizendo, não, acompanham sinais Sim. que acompanham ministérios. Né? Se quer seguindo ali, pastor, pode seguir ali no... Foi falado do evangelista, né? Tem pastores... Não sei se acabou evangelistas, tem mais alguma coisa? Nós estamos falando aqui sobre evangelista, né? É. Mas o pastor, exatamente, ele é como um marido, vamos dizer assim, daquela igreja, né? E por isso, se nós assim apontarmos aqui nos dedos, né? A gente vai ver que, né, o apóstolo está representado aqui, né? O profeta está representado aqui, porque este aqui é um dedo de garra, de força, né? Porque a força da mão, qualquer pessoa pode se dar conta aí que uma mão, se não tiver esse dedo, ela estará aleijada, ela não terá a mesma força para pegar, não terá a mesma garra, né? Se não tiver este, né? E aí está a representação. Este aqui, geralmente, é o que aponta, né? Então, por isso, ele é um indicador como um profeta, né? Que indica, né? É o que faz a profecia. Não existe profecia mais certa numa geração, num tempo, do que por profeta, né? As outras profecias, como nós já falamos, né? Elas, através de dom de profecia, como são os 9 dons na igreja, né? Mas nenhuma se compara com o dom de profeta, né? Porque aquele é um dom nato, é uma pessoa que nasce, né? Nasce lá de muitos anos, né? de diferença, nasce uma pessoa com esse dom, né? É tanto que nós temos a confirmação de que uma pessoa era uma pessoa assim, ela era assim uma astróloga, né? Uma pessoa que tratava dos astros e ela via determinadas dons ou diferenças sobre as pessoas, né? E uma astróloga apontou para o nosso profeta, né? Quando ele era ainda bem jovem, né? E disse para ele: nunca disseram para você que você nasceu com um dom especial, né? E ele disse que nem, como ele era muito jovem e ainda ele não estava totalmente tratando de exercer um ministério, enfim, ele não queria muito assunto, né? Naquele sentido, né? Mas ela insistia, né? Dizendo que ele tinha esse dom, né? Aí ela disse disse o dia, o mês, o ano que ele tinha nascido, né? E aí ele disse: e você pode mostrar de outra pessoa? Eu disse: não, posso mostrar o teu, posso mostrar esse dom. Tá? Então, veja como funciona. Né? O profeta mesmo já nasce profeta, né? Claro Já que tem nasce os profeta, dons de profecia que é diferente, né? Diferente. Tem os dons de profecia, mas o profeta, esse do dedo aí que o pastor está falando, que aponta, ele é uma pessoa que tem autoridade de Deus ali para... Sim. Ele é a boca de Deus, né? Lógico. Se Deus mandar ele, fala lá pro presidente que Sim. exorta ele, vai e faz. Sim, Assim como sim. João Batista fez ali, chegou a cortar a cabeça dele, né? Por falar a verdade. Então, é desse tipo de profeta que a gente tá falando, né? Estamos falando, não. Os profetas que houveram, que houve em eras, né? Que toda a trajetória da Bíblia, ela veio anunciada por profetas, né? Que
quantos que falaram da vinda de Cristo, do nascimento dele, enfim, né, e falando detalhes, enfim, como falou Isaías, e também Miqueias falou da cidade, enfim, vários detalhes assim, né, que vários profetas foram dando, né? Então, isso você vê que dom importante, Isso. né? Importantíssimo, né? Agora, como nós estamos falando, aí também então, veja, falou do indicador, né? Agora, não o dedo maior, né? Sim. O dedo maior ainda traz representação do evangelista, Evangelista, né? Porque é o que mais tem o dom para alcançar a alma, né? O dom dele, em especial, é alcançar as pessoas, né? Não precisa ele ter uma mensagem tão longa, né? Enfim, mas é uma mensagem de evangelista para dar aquele toque, né, na pessoa, né? E agora, o pastor é este que carrega a aliança, né? O anel, como que seja, é o que faz compromisso, né? É aquele compromisso que está compromissado com aquele rebanho, enfim, né? Ali que tem o cajado, né? Tem, como diz o Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado, né? Quer dizer que a vara é a palavra, né? O cajado é para levantar. Então, o pastor tem vara e tem cajado. Sim. Né? Tem casos que se não tiver uma autoridade na palavra, autoridade para reger determinadas coisas, viraria uma bagunça, né? Então, né? Não é que aquela pessoa seja mais que os outros, como estamos dizendo, mas no ofício, ele tem um ofício ali, né? Até para ser um pastor tem uns requisitos, né? Por exemplo, tem que ter filhos, não pode ser casado mais de uma vez, né? Tem alguns requisitos que tem que ser observados também para ser um verdadeiro pastor, de acordo com a Bíblia, né, pastor? Exato, porque esses requisitos nós encontramos desde as sombras, né? Lá no Velho Testamento nós encontramos isso aí, porque os levitas, você pode ver que havia 12 tribos, né? Mas uma só tinha a missão dos levitas. Depois a gente pode falar até um pouquinho sobre eles, nesse sentido, né? Porque eles também não tinham a mesma missão. Cada um tinha, cada grupo das tribos tinha uma missão, tá? Como os levitas, eles ministravam a palavra, eles não plantavam, não cultivavam, né? Enfim, como as outras tribos, uma cultivava milho, outra cultivava trigo, outra cultivava cevada, enfim, né? Cada um tinha um cultivo de sustento, de economia, mas a dos levitas, eles tinham os turnos, né? Tinha cada semana, assim, dentro do mês, tinha os turnos daqueles que faziam a ministração da palavra, né? Isso, qualquer pessoa que estiver interessada na Bíblia pode tomar, por exemplo, Deuteronômio 10, né? Ele vai encontrar isso aí, esse sacerdócio, né? Ele vai encontrar, por exemplo, que os chamados coatitas guardavam a arca, guardavam o castiçal, os altares, os utensílios, né? Porque aquele tabernáculo ele era desmontável, como nós já estudamos aqui, eles mudavam conforme a nuvem se movia, eles tinham que desmontar o tabernáculo, e não é qualquer pessoa lá de boa vontade que ia colocar a mão naqueles utensílios. Aqueles utensílios tinham os indicados. Os meraritas cuidavam das tábuas, das varas, os tábuas que armavam aquele tabernáculo, né? Enfim, isso tudo está, principalmente, cuidavam das varas, das colunas, das estacas, das cordas, enfim, tá? Tudo, né? E isso está no Números, capítulo 3, né? Aí em diante, também se encontra bastante desse assunto. Os gersonitas, imagine, cuidavam da cobertura da tenda,
Depois de toda a tenda armada, então vinha a cobertura, né? Uma tenda igual que das tendas que a gente conhece, Sim. que a gente conhece hoje, né? Então, e a própria posição de Israel tinha o esquadrão de Judá, que estava no leste, né? Enfim, tinha o Efraim, que estava no oeste, enfim, o Rubens, que estava no sul, o Dan, que estava no norte, enfim. Então, tinha uma colocação toda especial. Tudo separado, né? De acordo Tudo com separado. Né? cada vocação, cada ministério. Né? Muito bem ordenado, meu irmão. Muito bem ordenado. A gente podemos falar ali um pouquinho sobre o mestre, né? Ou o doutor, como tá ali. Pois o mestre, você vê que aqui, olhando aqui só para ter uma consideração, ele é o dedo mais pequeno, né? É um dedo mais pequeno, porque ele tem que estar sujeito, né? Ele está sujeito, porque na era, por exemplo, em uma era como a gente tem aprendido, né? Quem está submisso à palavra, ele deve estar submisso ao profeta que Deus colocou naquela era, né? Aquele que está submisso à palavra, né? Na igreja, tanto qualquer ministério que vai naquela igreja, ele está submisso ao pastor. Né? Sim. Isso é uma questão de ordem, né? É uma questão de ordem, né? Então, e eu tenho notado que a gente tem essa experiência de irmãos que já vieram aqui de algum outro lugar, né? Eles chegavam aqui e diziam, bom, aqui o pastor é que determina, né? E eu aprendi isso, né? Quando eu chego em algum outro lugar, o pastor me pergunta alguma coisa, e disse, você é o pastor, você é que determina. Respeito os outros lugares, né? Os outros lugares, né? Eu digo, você é que determina, né? Quando o pastor vai em outro lugar, que lá é o pastor, no momento, lá é o pastor. É aquele pastor, né? Eu estou submisso àquele, sim. né? Por uma questão de ordem. Sim, né? respeito ministerial. Respeito ministerial, exatamente. Né? Então, né? E agora o mestre, como eu falei, né? Ele tem o dom, né, bastante para colocar na colocação das escrituras, né? Para a colocação das escrituras, porque você sabe que a colocação das escrituras é muitíssimo importante, meu irmão. Nós se lembramos daquela experiência que falou o nosso saudoso irmão Billy Paul, né? Quando ele esteve no Brasil, ele pegou a sua Bíblia e pegou, vamos dizer assim, que isto aqui seja uma mensagem, né? E colocou assim, né? Colocou assim e disse que a Bíblia e a mensagem deviam ser alinhadas. Devia ser como uma arma, como a mira e a alça de mira. A alça de mira é controlador da mira. Então, porque eu já disse isso, né, e posso sustentar aqui, que se surgem doutrinas diferentes na mensagem, porque as pessoas pegam a mensagem e não consultam a Bíblia. Ou pegam a Bíblia e não consultam a mensagem. Né? Então, aí vai dizer coisa diferente. Né? Porque se tiver esse dever de tomar isso que o Billy Paul disse, que ele disse isso porque ele ouviu de seu pai, né? Uma coisa muito perfeita, né? Que se alinhar uma com a outra, ela não sairá fora dos trilhos. Né? Porque o profeta sempre o profeta muitas vezes foi para as montanhas, foi caçar ou foi pescar, né? Mas com a finalidade de descansar e orar, né? Levando uma cardenetinha, né? Levando, a gente tem fotos dele que vê ele até com a canetinha aqui e uma cardenetinha para anotar, tá? Porque ele disse que às vezes o anjo vinha e trazia referência para eles muito rápida, né? Que ele tinha que escrever muito rápido ali, né? Uma letra
difícil, às vezes, que só ele entendia, né? Uhum. Depois, ele ia abrir a sua Bíblia e consultar, e olhar, e ver. E o anjo não falaria nada fora do lugar, mas coisas que ele nunca descobriria aquilo na Bíblia se não tivesse o toque do anjo. Sim. Tá? Então, às vezes que ele usou. Então, ele nos leva para a Bíblia. Uhum. Tá? E a mensagem que ele prega é uma chave para manter essa Bíblia no lugar. Então, Sim, sim. por causa desse desacordo, é que as pessoas veem coisas que aumentam, diminuem, tiram, acrescentam, enfim. Isso. Tá? Então, Colocando várias doutrinas, né? várias Por doutrinas. isso é importante a gente estar sempre estudando, como a gente falou no início do programa, né? Exato. Para que a gente não seja levado por esses ventos de doutrina, né? Aham. Exato. Estamos chegando ao fim aqui da nossa programação. Eu só queria fazer umas perguntinhas aqui. Esses ministérios, pastor, não necessariamente precisa estar na igreja local, né? Como o pastor já falou também no início. Pode ser a igreja fora da local, né? O mesmo corpo, né? Sim. Mas não todos os ministérios, assim, Não. dentro da própria igreja local, né? Não. Não significa isso aí, né? Ele é eles são dons para aperfeiçoamentos do corpo, né? Mas aí não está falando só de um corpo local, mas está falando de um corpo de Cristo, né? De um corpo de Cristo, amplo, né? Então, aquilo que Deus dá de especial em um ministério, ele tem como ser aproveitado numa boa intenção, Uhum. né? Uma boa intenção. Então essas coisas, só para deixar claro aqui também, né? Não era só lá pro tempo da Bíblia, quando foi escrito, né? Não. Isso está em operação No na nossos igreja, dias. né? Porque Nos nossos dias, né? com vista os ministérios e as vocações são com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Uhum. Tá? Então, bom, nós ainda tinha mais uma escritura, Pode mas ficar à vontade, eu pastor. até vou ver se consigo. Mas essa última escritura já está lá na carta, na segunda carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Deixa eu ver se eu posso achar rapidamente aqui. Primeira carta de Pedro. Não, segunda carta. Segunda carta de Pedro. No capítulo 1 e versículo 10. Né? Ainda tem mais uma segurança, né? Porque ele disse: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Tá? E aí é quando ele está falando, tá? E disse aqui, vamos concluir, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele está mostrando aí, foi quando Pedro descreveu, aqui anteriormente ele estava descrevendo as virtudes da pirâmide, né? Cada uma na sua ordem. Interessante isso, né? Porque pode alguém achar que foi invenção do profeta. Não, o profeta só colocou na pirâmide ali, né? Para colocar os mensageiros, colocar as eras, né? Que tudo encaixa, né? Mas quem escreveu as virtudes foi Pedro. Né? Então, já estava isso na Bíblia, né? Você vê que simplesmente um despertamento mais da parte de Deus para aperfeiçoar aquilo, né? Então, e Pedro está dizendo aqui que isso faz que quem procurar, o cristão deve procurar isto, torna mais firme a sua vocação, a sua eleição e também se livra de tropeço. Jamais tropeçareis. Muito bom. Então, chegamos mais um final da rádio, né? Dessa rádio semanal que a gente realiza aí todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, estamos aqui fazendo esse trabalho.
E fomos grandemente abençoados, mais um pouquinho de conhecimento que a gente teve hoje, né? Sobre essas vocações, e a gente vê como isso é importante para nós, a gente saber, né, cada uma dessas, e que isso aí visa o aperfeiçoamento dos santos, como o pastor falou ali, né? Para preparar, nos preparar para aquele grande dia, né? Quando Jesus vir buscar a sua noiva, e a gente está preparado e não enredado com as doutrinas, com as coisas aí das denominações do mundo. A gente está encontrar a gente firme, né, na verdadeira doutrina e vivendo, né, essa palavra. Verdade. Queria que o pastor fizesse a oração final, então, desse programa. Eu quero agradecer também toda a audiência, eu não citei aqui os nomes aqui, mas todos aí que nos acompanharam, assim, que Deus abençoe a todos, né, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com cada um, tenham todos um bom descanso, uma ótima noite, né? Então o pastor faz a oração final do nosso programa. Convidamos então aos irmãos, aos ouvintes que nos acompanharam em mais esta programação para orarmos juntos, né? E que Deus possa completar isso aí na sua vida. Bondoso Deus, a nossa oração de gratidão, de agradecimento, Senhor, por esses bons momentos que o Senhor nos dá, desfrutarmos aqui em torno da Tua bendita e santa palavra, estudando e aprendendo um pouco mais sobre os dons e vocações, Senhor, o que isto tem significado, a finalidade, o objetivo, a colocação destes ministérios, visando este aperfeiçoamento em benefício do aperfeiçoamento da Tua noiva, para que ela seja santa, sem ruga, santa e sem defeito, sem mácula. Senhor, estendes a Tua poderosa mão de misericórdia, operando na vida de cada um, trazendo a cura, a libertação, o milagre, operando também, Senhor, esta fé viva, amém, eficaz em cada coração, fazendo com que cada um aprenda a superar problemas, a render-se ao Senhor, ao estar de uma maneira tão dedicado ao Senhor, que o próprio inimigo possa fugir, possa ser afastado, possa se afastar, possa perder essa condição de se desengane na condição de tentar, de derrubar, de prejudicar, de fazer dano, de enredar e de deter a pessoa. Que o Senhor possa, através da sua palavra, promover esta libertação na vida de todas aquelas pessoas que creem, para que elas recebam a sua bênção, aquilo que está determinado para elas, porque é possível para cada um daqueles que creem. Amém. Nós oramos e abençoamos a cada um, Senhor, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, que Deus abençoe a todos. Até a próxima quinta-feira. Não esqueçam do nosso culto de domingo, né? Estaremos aqui a partir das 18h30, aqui na nossa igreja, e todos são convidados. Vamos ficar agora com o hino aqui para a gente encerrar. Carlos Meurer, o nome do hino Alarido. Deus abençoe e até a próxima. Está te chamando, está lhe advertindo que o fim já vem. Mandou seu mensageiro com a mensagem para o nosso bem. Ele está te dizendo: vinde a mim, ó pecador. Venha e não perca tempo, venha aceitar o teu Salvador. Venha e não perca tempo, venha aceitar o teu Salvador. Já estamos no arrebatamento, o alarido já começou. A trombeta de Deus está tocando para reunir o povo do Senhor.
natureza, tudo está gemendo, tudo está com dor. O mundo geme por um novo mundo e a noiva geme pelo seu Senhor. Há sinais nos céus e na terra, rumores de guerra e tribulação. Venha e não perca tempo, Jesus Cristo é a solução. Venha e não perca tempo, Jesus Cristo é a solução. Já estamos no arrebatamento, o alarido já começou. A trombeta de Deus está tocando para reunir o povo do Senhor. Há tantos falsos profetas e a Bíblia diz que seria assim. Mas existe um verdadeiro com a palavra para o fim. Um diz eu sou de Pedro, sou de Paulo e outro de João. O povo está confuso, mas Deus tem enviado a revelação. O povo está confuso, mas Deus tem enviado a revelação. Já estamos no arrebatamento, o alarido já começou. A trombeta de Deus está tocando para reunir o povo do Senhor. Já estamos no arrebatamento, o alarido já começou. A trombeta de Deus está tocando para reunir o povo